Muito bem, pessoal, vamos falar sobre as barras de forças, identificando qual o melhor cenário para operar essas barras, pessoal. Porque assim, a gente sabe que dentro da análise técnica clássica, as barras de força, ou também conhecidas como as barras elefante, possuem cerca de 80% de assertividade, pessoal. Certo? Só que assim, necessita estar enquadrada em um contexto de mercado favorável. Não é somente possuir, né, a formação da barra que você vai entrar comprando ou vendendo. Ok? Então assim, o primeiro, o investidor deve diferenciar uma barra de ignição de uma barra de exaustão. Porque assim, pessoal, se eu tenho um movimento expansivo com a barra de ignição, e depois que o mercado tenha se deslocado, fizer uma nova barra de força, eu tenho uma barra de exaustão, uma barra de clímax. Se tiver com volume, melhor ainda. Por quê? Porque vai indicar para mim que o mercado está, opa, eu não quero continuar, eu estou exaustivo, certo? Então pode acontecer o quê? Uma reversão do movimento ou uma correção de maior complexidade. Ok? Então assim, o que eu vou procurar? Barras de força trabalhando, pessoal, acima das médias, positiva. Barra de força negativa, o cenário já é outro. Muitas vezes ela é formada com as médias abaixo. O que você vai procurar? As barras de força que se formem abaixo das médias. Ok? Outro ponto importante, principalmente para operações compradora, realinhamento altista das médias. Conforme eu anotei aqui, lembra das nossas anotações, o bloquinho, ó, para barras positivas, realinhamento altista das médias, pessoal, anotem isso. Beleza? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Nem todas as barras vão ser operáveis, ok? E você tem que observar também a dimensão do corpo da barra. Pode escrever aqui, ó. Ficar atento com a dimensão do corpo real da barra. Por quê, pessoal? Muitas vezes a gente vai ter a formação da barra com enorme amplitude, pessoal. Como é que você vai operar? Vamos supor várias, né? O mercado rompe. Como, pessoal, que você vai operar a superação de uma barra desse tamanho? Né? Porque assim, se você entra numa barra desse tamanho, você tem que estar sujeito que o mercado vai corrigir cerca de 50% dela. Ok? Aí o que você espera? Que o mercado corrija aqui para continuar, não é mesmo? Certo? Que daí ele forma a estrutura, ó. Lembra das estruturas? Pivô de alta, pivô de alta. Pivô de baixa, pivô de alta. Você comprando nessa superação, você vai estar com o teu stop aqui, ó. Certo? Você tem noção do tamanho do stop que você vai pagar para operar uma barra dessa? Certo? Então, quando acontecer este cenário, pessoal, então, diante dessa barra, vai aguardar... O que você vai aguardar? Vai aguardar um gift, pessoal. O que é um gift, certo? Não, certo? Porque muitas vezes as pessoas estão confundindo uma barra ignorada de um gift. Gift é o quê? Barra de força, o mercado vai começar a corrigir, né? E nessa correção, ele tende a deixar uma vela de rejeição. Beleza? Ó. Isso é um gift. Barra de força, impulsão, corrige, né? Isso que eu quero. Impulsionou, vai corrigir para consequentemente funcionar de novo. O que acontece, pessoal? Nunca um gift desse é perfeito. Nunca será como nos livros ou o que seja. É um respiro da barra de força. Só que acontece, pessoal? As médias móveis,
tanto de 9 como de 20, devem estar passando próximo. Ok? Então, elas passando próximo vai fortalecer o sinal para que o movimento de alta continue pivoteando para cima. Ok? Não é mais fácil você aguardar o respiro numa ampla barra dessa do que você querer comprar a superação e ela começar a contrair e você já ficar assustado, já colocar o stop aqui e sair fora precocemente da operação? Entendeu, pessoal? Tem que analisar o contexto de mercado. Não é só a barra ser formada. Existem características que eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente faz? Anota, ó. Barras de grande proporção. Aguardar formação do gift. Beleza? Olha lá. Vamos anotando. Vamos voltar. Certo? Por que eu quero, pessoal, que uma barra compradora, ó, o recomendado é volume acima das médias para barras positivas. Por quê, pessoal? Porque para subir, tem aquele ditado, não é mesmo? Para subir, o mercado sobe de escada. Para cair, elevador. Então, se ele subiu e não tem ninguém para comprar, o mercado cai, mesmo sem volume. Se ele subiu e os grandes players, os big players querem liquidar, o mercado cai, sem volume. Entendeu? E tem que sempre estar sempre estar atento ao posicionamento do stop, pessoal. Beleza? Sempre estar atento ao posicionamento do stop. Nunca será stop financeiro numa barra de força. Sempre será stop técnico. Tá? E você tem que estar atento também que uma barra negativa, em questões que a gente diz sobre média, quando ela é formada acima das médias, fica um cenário complicado de operar, né? A superação dela. Eu quero que essa barra negativa possua sua formação abaixo das médias, principalmente das médias de 9 e 20 períodos. Por quê, pessoal? Para possuir o maior nível de assertividade na operação. Porque é complicado, não é somente operar uma barra elefante, uma barra de força, uma barra de impulsão sem contexto, sem parâmetros, ok? Outro ponto importante, pessoal. Para barras de forças compradora, eu dou um maior nível, né, de atenção. Eu dou uma preferência para operações do dólar. Por quê, pessoal? Quando entra volume no dólar, o ativo costuma respeitar o movimento, em especial rompimentos com barras de força e volume. Certo? Porque assim, o dólar, você sabe que o dólar tem muita questão de fluxo, né? Porque as ações mexem com o índice. O dólar é questões dos players que gostam de trabalhar no ativo. Barra de força, entrou fluxo no dólar, ela é respeitada. Conforme eu estou mostrando no exemplo aqui. Certo? Ó, principalmente quando tem um realinhamento das médias. Para cima, barra de força com realinhamento das médias. E volume é o cenário perfeito. É aquela que a gente pode dizer assim, operação de livro. Ok? Só que tem os parâmetros. E por que, pessoal? Que no índice eu não dou essa preferência. Vocês já perceberam, pessoal, que no índice, eu vou colocar aqui o exemplo. Às vezes o índice está assim, ó. Vamos lá. O mercado está vindo em alta, beleza? Abertura do pregão, mercado trabalhando em alta. Vamos supor que o mercado abriu aqui. Aqui eu tenho o barra do gap, né? Aqui vai ser o nosso gap. Gap do pregão anterior, abriu em gap. Aí o mercado o que, pessoal? Está trabalhando. Vem aqui. Vem aqui. Começa a lateralizar, né? Aí quando dá 10 horas da manhã,
o que você vê? Opa, tem uma consolidação aqui, uma acumulação e quem sabe ele continua em alta. Quando dá 10 horas da manhã, o índice explode uma barra de força positiva. Certo? Com essa barra de força positiva, muitos players já entram comprado. Alguns players entram comprado com o quê? Com a expectativa de pegar a continuação do movimento. Eu apaguei, pessoal. Vamos fazer de novo? Aqui, né? Barra de força. Vou deixar aqui barra de força. Só uma barra de força. Então, quando ela rompe, quando essa barra de força é formada, a maioria dos players entra comprado. Só o que acontece na sequência, pessoal? O mercado dá um famoso drible da vaca, não é mesmo? O que ele faz? Ele pega e faz isso, ó. Quantas vezes, pessoal, eu já alertei para vocês sobre isso. O mercado vai abrir, vai dar uma pancada para cima, né? E depois, na abertura do mercado à vista, tum, para baixo. Pega stop do pessoal. O que pode acontecer na sequência é ele fazer isso. Agora ele respeitar o movimento e seguir em alta. Por isso que eu falo para vocês, tem que estar atento no cenário, não é só a barra de força. Eu coloco elas, né, na balança. Qual para mim que pode trazer mais assertividade? No dólar. Quando eu vou operar uma barra de força no índice? Após a abertura do mercado à vista e a abertura do mercado americano. Beleza? Porque assim, ou, né, quando os preços estiverem trabalhando acima, o que eu quero uma barra de força no dólar? O preço trabalhando acima da média. Correção, movimento de alta, corrige, média móvel, vem correndo aqui, média de 9, média de 20. O mercado faz o que? Nova barra de força. Para mini índice, agora eu penso em entrar comprado. Beleza? Agora eu estou pensando em entrar comprado no índice. Por quê, pessoal? Porque agora, além do mercado já ter se desenvolvido, ele está trabalhando acima das médias, ele não está vindo de nenhuma consolidação, ele não depende de nenhum evento, certo? Ele está só seguindo a memória vigente. Isso que você tem que observar, pessoal, na formação dessas barras de força, ok? Tem que analisar todos esses aspectos. E no dólar, né? Como eu expliquei para você, não vai operar dólar barra de força no horário do mercado americano, que pode acontecer a mesma coisa. Só que o dólar costuma respeitar mais essas barras, ok? O que eu coloquei aqui? Onde você vai procurar a formação dessas barras, pessoal? Partindo das médias, certo? Com realinhamento das médias. Ó, barra de força positiva com volume em um realinhamento altíssimo das médias móveis. Forte sinal para a continuação do movimento. Outro ponto importante, você vai procurar a barra compradora partindo da VWAP. De preferência uma VWAP ascendente. Ok? Porque se está partindo da VWAP, os players estão comprando na média para jogar para cima, vender mais barato e depois voltar para a média do mercado. Ok? Partindo de um pivô, pessoal. O que eu acabei de mostrar no desenho lá. Movimento de expansão, vem corrigir barra de força. Então está partindo de um pivô. Certo? Porque eu sei que as médias vão estar correndo aqui. Para operações na ponta vendedora, você vai procurar a barra, pessoal, quando ela parte abaixo das médias. Ok? Quando ela parte abaixo das médias, o mercado está fortalecido. Entendeu? Se você operar uma barra de força que, por exemplo, possui sua formação acima das médias e o mercado forma ela, geralmente quando bater nas médias ele vai contrair. Ok? Partindo da VWAP, pessoal, o que a gente tem?
O mercado, os players, os big players institucionais, fundo de hedge, vão comprar embaixo para liquidar na VWAP. Nessa liquidação da VWAP vai formar uma barra de força ao teste na VWAP, certo? Mesma coisa, pivô de baixa. As médias vão estar passando aqui. Você vai encarar esse pivô, se formar uma barra de força, como uma bandeirinha. Entendeu? Isto que você tem que observar, pessoal, porque não é somente operar, conforme eu falei. Vamos analisar os exemplos. Por exemplo, nesse aqui, pessoal, o mercado forma estrutura, correto? Ó. Pega uma estrutura aqui, joga como base, estoura uma barra de força negativa. Não necessariamente precisa ter muito volume, né? Só que nessa estourada dessa barra negativa, ele já levou a média de 50, ele já levou a média de 9, que está inclinada para baixo, e já levou a média de 20. E, consequentemente, a próxima barra está abrindo abaixo da VWAP. Ó. Então, pessoal, você tem que ficar atento neste cenário, quando a barra ela tem força, né, para superar as médias. Outro exemplo aqui, pessoal, ó, essa barra de força. Percebe-se que eu estou mostrando barras com corpos de não, né, de média proporção. Olha essa daqui, ó. Com a formação dela, viola a média de 9 com apoio da VWAP. Então eu tenho caminho para operar uma barra dessa. Lembra do upside que eu falei para vocês? O intervalo entre preço e média, ó, chega na média de 20, já segura. Então vocês têm que observar este contexto, não é somente operar, ok? Outra coisa que eu não recomendo para vocês: operar a barra de força em meio de movimento. A gente tem uma barra de força aqui, ó. Mas já está em meio de movimento, pessoal. Se você comprar a superação de uma barra dessa, você está sujeito a colocar o stop na mínima dela e ele armar o velho pivô de baixa. Ele tirar da operação de forma precoce, certo? E ver o movimento seguir, mesmo que ele estando esticado. Então é complicado, evite entradas assim. Observe esse exemplo, pessoal. O que a gente tem? O mercado tenta o movimento de alta, né? Falha na alta, falha de estrutura, joga para baixo. Só que você concorda comigo que essa barra de força, pessoal, apesar de ela ter volume junto, ela está bem complexa. A gente tem uma média de 50 cortando, as médias estão inclinando para cima, ela está rompendo o conjunto de média. Ou seja, se eu operar a superação dessa média, eu não tenho um contexto, pessoal. Porque eu estou contra o viés, né? Então você coloca até no nosso diário. Ó, você pode colocar assim, ó. Não operar barras de força contra o viés do mercado. Muito se fala o quê? Às vezes o mercado testa uma resistência e coloca uma barra de força, as pessoas já vão alucinadas querendo vender. Só que não é assim, pessoal. Você nunca opere uma barra de força contra o viés do mercado. Esteja atento a todos os detalhes. Nunca opere ela contra a tendência. A gente já não estudou o pullback violino, que o mercado vai dar aquela pancada como liquidar dos players, né? Os players liquidando para ir embora. Presta atenção nisso. Observe o comportamento das médias. E agora, uma barra de grande proporção. Olha isso daqui, pessoal. Como que eu vou operar a superação de uma barra dessa? Não tem lógica eu entrar aqui numa barra dessa. A não ser que eu tenha pego um movimento no meio dela, na exata formação. Por quê? Porque uma barra dessa, além de ter um corpo de grande proporção, pode me insinuar que seja uma barra de exaustão. Uma barra de cansaço do movimento. E é aí que mora o perigo, entendeu? E aí que o pessoal já vê barra de força, já quer entrar. Aí o preço começa a fazer isso daqui, já começa a assustar a pessoa, certo? Mesmo assim, o mercado funcionou, ó. Ele veio, aí ele corrigiu. Agora você poderia vender na superação dessa, de maior cauteloso. Olha a diferença de stop daqui para aqui. Entenderam o que eu quero dizer? Isso deve ter o máximo de atenção, pessoal. Muita atenção. Mesma coisa aqui, eu posso ver vários exemplos. Ó.
Olha a barra de força, sem volume. Onde que ela bate? Contra a média de 20 descendente. Olha como está embolado. Então eu não compro umas barras dessas. Eu espero o mercado me mostrar o cenário que eu realmente quero e propício para operar essa barra. E como você vai trabalhar com a colocação dos stop de loss, pessoal, dos stop de proteção, certo? Você veja aqui comigo que eu tenho a barra de força rompendo essa faixa de briga. Eu tenho duas opções de compra, pessoal, numa barra de força, na exata formação dela, né? Entrando no corpo real na exata formação, ou na superação da barra de força quando o cenário for favorável. Beleza? Só que somente em contexto, né? Como eu falei para vocês. E o stop, pessoal, você pode colocar um tique abaixo da barra de força, né? Ou na vela que antecede a barra de força. Por quê? Porque às vezes o mercado não vai dar contexto para você colocar o stop no fundo da barra de força. Ele vai exigir de você que você coloque um pouco abaixo. Se a gente analisar o exemplo, ó, nesse exemplo aqui o mercado vem no movimento de alta, né? Zigue-zagueando, ó, trabalhando acima das médias, beleza? E o que a gente tem aqui? Eu vou entrar comprado. A primeira operação de compra, a primeira opção de compra vem na exata formação da barra. Ó. Repare que ela tem volume comprador. Na exata formação com o stop no fundinho do spin top, certo? Por quê? Se eu entrei aqui, como que eu vou colocar o stop aqui, pessoal? E até aqui mesmo o stop está curto. Se eu entrei comprado aqui, aí eu já posso pensar em colocar o stop aqui. Ou até mesmo aqui, depende do seu gerenciamento, ok? Eu recomendaria, mesmo você comprando neste patamar, eu recomendaria o stop aqui mesmo. Que fique algo assim favorável, caso o mercado queira começar a corrigir e ameaçar o seu stop. Entendeu? E pode te tirar da operação. É a mesma coisa se a gente olhar a barra negativa. Partiu barra negativa, né? O ideal é o quê? Médias correndo por cima. Primeira opção de venda, na exata formação da barra. Segunda opção de venda, na superação da barra. Exemplo ao lado, pessoal. Olha como eu marquei esse exemplo, ó, certo? O mercado veio, pivoteando para baixo, colocou barra de força. Da onde está o realinhamento das médias baixista? Olha onde eu coloquei o stop loss, acima das médias. Por quê? Porque se o mercado começar a calejar e não subir, eu vou ter as médias como proteção para que o mercado teste ela e volte a cair. Certo? E nessa proteção, né? Nessa proteção o mercado pode revolucionar o movimento e continuar em baixa, ou revolucionar o movimento e armar um pivô de alta. Você tem que concentrar nisso. Por isso que eu gosto do apoio das médias. Segunda opção de venda, a superação da barra. Ambas as operações, eu aconselho colocar o stop lá em cima. De preferência sempre um tique acima das médias ou um tique abaixo das médias. Fortalecendo o sinal do movimento. Isso é a barra perfeita para você operar. Ok? Não forcem, pessoal. Não tente operar barras em lugares inapropriados, sem contexto de mercado. Tudo vai travar, o movimento não vai andar. Você vai ficar frustrado e vai acabar zerando a posição. Então o que? A gente tem uns exemplos aqui que eu coloquei. Olha lá. Barra de força partindo da VWAP, superou no conjunto de médias. Olha que interessante. Ó. Com volume, superou as médias, compra na superação da máxima e stop na mínima. Outro exemplo. Barra de força. Ó. Essa não tem muito volume. Não chegou a romper as médias, mas rejeitou fundo, entendeu? As médias estão flat, tem que tomar cuidado nessa operação. Barra de força negativa, pessoal, partindo das médias, ó, partindo da VWAP. Partindo da VWAP da média de 20. Então a superação dela é uma baita de uma operação. Entenderam? Vocês têm que estar ciente em todo este contexto de mercado. Vocês estão vendo que eu tenho um exemplo aqui que o mercado corrige,
Vem no movimento de baixa, corrige, testa a VWAP e testa a 20. Então a gente tem essa pequena barra de força de média amplitude partindo da VWAP e acelerando o movimento. O mercado vem e começa a corrigir. Aí agora o que a gente observa aqui? O mercado está brigando em cima da média de 20 períodos com a VWAP. Lembra que eu falei para vocês sobre a junção de médias? Né? Pullback com junção de médias? Então você tem que ficar atento, pessoal, a este cenário. Se o mercado está brigando perto da média de 20, ele ainda não demonstrou, né? A gente tem o suporte formado, ainda não demonstrou sinal que ele pode continuar em baixa, ok? Eu vou acelerar o movimento, pessoal. O mercado está brigando, média de 20 descendente, certo? Ele está brigando entre a VWAP, ó, média de 9, VWAP. Olha lá, continua a briga, né? Vamos acompanhar a sequência do movimento. Opa, deixou uma vela de cotação altista. As médias são inclinadas para baixo, tom realinhado, está querendo formar uma barra de força negativa. O que você vai olhar, pessoal? Olha lá o contexto, olha o cenário. Beleza? Preste bem atenção. Olha essa barra como ela está se desenvolvendo. Ó. Dentro do meu operacional que eu já expliquei para vocês, eu não espero, pessoal. Geralmente, se eu estou vendo o cenário aqui, eu estou confiando no contexto. Eu estou vendo o cenário, eu estou confiando no contexto. A minha entrada já ocorre no meio dessa barra. Ó. Porque eu sou agressivo, certo? Nem todos são agressivos, mas eu sou agressivo. Estou vendo um forte cenário aqui para continuação do movimento de baixa. Olha a rejeição que ele deixou na VWAP. Beleza? Então, pessoal, dado este contexto, eu vou deixar uma venda na superação da barra de força, certo? Vamos trazer bem aqui, ó. Clicar bem no gráfico. Vou deixar uma venda nessa superação. O mercado aciona a minha venda mesmo na barra de força, tá? Porque eu estou no simulador. Só que aqui a entrada é na superação, certo? Estou vendido. Se eu estou vendido, pessoal, onde é meu stop aqui? Tô acima das médias, ó. Tô pagando um stop de 14 pontos, porque que eu tô o quê? Né? Tô numa barra de força, o stop é técnico e o mercado tá lá, ó. Tá se desenvolvendo a meu favor. Eu tenho que ficar de olho na continuação do movimento, ó. Agora ele partiu, tá vendo? Tá indo, ó. O que eu tô vendo? Opa, tá acelerando? Tô mexendo no meu stop aqui já, ó. Já tô aqui. Entendeu? Não existe isso. Ah, não mexe porque vai voltar. Tô 50% da barra. Ok? Porque agora eu diminui o prejuízo. Se antes eu tava com stop de 14, com metade, eu tô com stop de 7 pontos mais ou menos, ó. E deixando o mercado se desenvolver. O que eu tenho? Já não esticou da média de 9? Vocês concordam comigo que aqui ele já esticou da média de 9 períodos? Que era esperado uma correção. Então o que você olha? Deixa eu pausar. Se esticar da média e deixar um martelo, você pode ficar atento que vem correção. Não uma reversão. Pode ficar atento que vem correção. Então o mercado segue brigando, ó, neste patamar. Eu particularmente, pessoal, eu não gosto de fazer esses materiais trabalho, esses material em vídeo aula gravada, porque é muito complexo, você tem que preparar o conteúdo, às vezes não respeita, e você fazendo online com o aluno é melhor de interpretação, sabe? O aluno respondendo, perguntando, você respondendo, tirando dúvida. Agora aqui, pessoal, se eu estou vendo que o mercado já condicionou e deixou esse pavio, então eu vou proteger. Entendeu? Não perco mais. Se ele voltar, beleza, estopou. Mas lembre-se das parcial. Pô, com 10 pontos no dólar. É fantástico, né? Você já não teria realizado uma parcial aqui? Né? Então, pessoal, o que eu quero?
que vocês estejam atentos a este cenário, certo? Procure as barras sempre em contexto de mercado, pessoal. Nunca caiam nessa que é barra de força, operando contra a média e contra o viés do mercado. Não façam isso, pelo amor de Deus. O que a gente faz? Vamos ver se vamos cancelar essa operação e vamos procurar no gráfico outras barras que a gente possa discutir, que são barras favoráveis. Beleza? Veja esse exemplo, pessoal. Vamos supor que você tenha vendido neste patamar aqui, com o teu stop aqui, certo? Partindo da onde está partindo a barra de força? Da VWAP, da média de 50 e da média de 20. Vamos supor que isso aqui estava tranquilo, esse cenário, beleza? Desconsidera o lado esquerdo do gráfico. Então, pessoal, você vai ver, se o teu stop está aqui, você vai começar a segurar a operação, não é mesmo? Você vai começar a segurar a operação, por quê? Porque você acredita que ele pode bater na 9 e seguir. Ele vencendo a 9, você tem o quê? A 20 pela frente, a sua última esperança que ele faça o teste na 20 e venha para baixo, não é mesmo? Só que, pessoal, se ele vencer a 20, você pode zerar. Entendeu? Você ainda sai um pouco antes, ó, do teu stop. Mas você pode zerar porque o mercado está mostrando que ele não vai respeitar mais. E aí que mora o perigo. As pessoas seguram a operação como se fosse acreditar, né, na sorte que o mercado iria seguir. Mas não é assim, pessoal. Não é assim. Você tem que olhar o cenário. Pô, se ele está aqui, já negou que não foi, virou, rompeu a 9, rompeu a 20, zero e saia. Aceita o stop. Vamos trabalhar este outro exemplo aqui, pessoal. Vamos lá. O que a gente tem? O mercado testando suporte, correto? O mercado testou suporte. Tá nessa faixa de briga, a gente tem as médias flat. Cenário totalmente complexo. Percebe-se que a gente tem uma média de 200 ascendente servindo como resistente, como suporte. E uma média de 50 períodos ascendentes servindo como resistência. 200 suporte, 50 resistência. Beleza? Formou uma espécie de triângulo aqui. Ó. Então, essa faixa, pessoal, eu vou ficar de olho no quê? Eu quero esperar o quê? Um rompimento. Ou ele rompe para cá ou ele rompe para cá. Questão de lógica. Não é mesmo? Então, o mercado começa a se desenvolver e joga uma barra de força. De cotação altista. Mostrando o quê? Que os compradores... né, estão querendo dominar esse setor porque os vendedores já jogaram o movimento para cá, só que o mercado começou a segurar e não deu sequência, certo? Observe agora, pessoal, vou dar um zoom bem bonito na barra de força para você ver como as médias já inclinou junto com ela, ó. Todas quebraram, só que poucas pessoas vão observar isso. Para falar assim, ah, Bruno, aqui tinha outra barra bonita, ó, por que você não entrou na superação dela? Por que eu não entrei? As médias estavam juntas, né? Certo? A 50 estava aqui ainda. A 50 estava no meio do corpo da barra. E eu tenho uma média de 20 acima da 9. Eu não gosto para o movimento seguir. Eu quero que a 9 esteja por cima. Certo? Isso que eu espero. Este é o movimento ideal. E outro ponto importante, pessoal. Você tem que olhar o horário que essas barras estão sendo formadas. Lembra que eu falei isso, né? Então o mercado vai, deixa, rejeita que vai para baixo e pum, barra de força. Então essa barra de força, para mim, ela tá muito interessante. Além disso, ela deixou volume com realinhamento das médias. Na sua concepção, pessoal, até mesmo de ler livro de análise técnica, de ver vários aspectos, a gente tem um baita de um cenário para operação. Então aqui é uma operação válida, as probabilidades elas estão trabalhando a nosso favor. O mercado já conseguiu fechar acima de todas as médias, com as médias alinhadas. Então, basicamente, você pode fazer o que? Colocar um start na superação dessa barra, com stop na mínima dela. Porque na mínima, você não vai colocar aqui. Pô, aí ia ficar um stop astronômico, né? Que até poderia, pessoal. Só que você vai colocar aqui. Beleza? O que o mercado vai fazer?
acionou tua ordem, tá andando. Pô, se ele já deu essa pichotada para cima, não tem por que você já não proteger, certo? Ou até mesmo colocar no break-even, porque a sua chance de conduzir o mercado, ó, lembra que eu falei para vocês, o que eu falei no primeiro módulo? Afastamento. Pô, olha isso aqui, 500 pontos de afastamento, certo? Vocês não acham que vem correção depois? Ou você liquida a posição com 400 pontos, que é fantástico, e se você for aguardar a correção, o que você vai pensar? Ah, não, eu vou aguardar a correção até a média de 9 períodos para mim tentar conduzir, porque eu já estou com a parcial feita, eu já estou protegido. Não é mesmo? Então o que você faz? Você aguarda a correção na 9, ó, e vai embora. Ó, virou, certo? Então depois que ele fez esse primeiro stop, que eu falei nos slides anterior, ponto de inflexão, novo ponto de inflexão, novo posicionamento do stop. Fechou abaixo da 9? Não, olha como a 9 está conduzindo. Ó. Entendeu o que eu quero dizer? Ou você liquida, afastou da 9. Ou você liquida, ou você espera o retorno até a 9. Porém, só espere retorno até a 9 quando você estiver protegido. Eu vou até anotar isso aqui para vocês não esquecerem. Ó. Só esperem o retorno até a MM9 quando o movimento estiver protegido. Beleza, pessoal? Então é isso. Então o que você vai fazer? Ó, foi bonito, aguardou, corrigiu a seu favor. Então, pessoal, eu quero que vocês trabalhem perfeitamente em cima dessas barras. Não adianta eu mostrar 1 milhão, né? Não adianta eu mostrar 1 milhão de exemplos se vocês não obedecerem o que eu falei. Só operem as barras em contexto de mercado. Lembra que eu falei para vocês, índice, geralmente, quando é um evento técnico, ele tem mercado à vista, ele vai gerar barras falsas, certo? Só opere barra no índice quando todas as médias estiverem correndo por baixo, em operações compradora, em rompimento de bandeira, em movimento vigente. Beleza, pessoal?